reportagem e o repórter falava sobre alguns problemas que têm acontecido na área da saúde. Nós sabemos que em todo lugar onde tem a mão humana tem falha, porque nós somos falhos mesmo. Mas eu quero dizer para você que está aí, talvez sem esperança, talvez sem fé, né? Ou talvez os médicos já desenganaram, não sabem mais o que fazer, porque eles são limitados mesmo, mas o Senhor Jesus Cristo é o Deus do impossível. Ele é o médico dos médicos, é o Deus invisível, mas real, né? Pode haver falha humana, mas Deus não falha. Ele é fiel e Ele cumpre com a sua palavra. Quero dizer para você, como diz o profeta João, né? O profeta do amor. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim, diz o Senhor. Creia no Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma. E do mais, o salmista ainda diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Então não adianta, né? A gente ficar. Talvez você esteja aí, nossa, fulano passou a ser cristão, o outro também, e eu estou aqui sem religião e também não quero me envolver nisso. Mas sabe que nós dependemos do Senhor. E se você quer, esta é a palavra de Deus. Se você não quer, ela continua sendo a palavra de Deus e Deus continua operando no meio do seu povo, daqueles que o buscam de todo o seu coração. Hoje mesmo eu li o Salmo 91 e o primeiro versículo que diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Então é aquele, na primeira palavra, aquele, não é uma pessoa que está totalmente desinteressada das coisas de Deus, que vai receber os benefícios e as promessas que Deus tem ali para aqueles que o buscam e o buscam de todo o seu coração. Por isso, nesta noite, eu quero falar para você que ainda não conhece o Senhor Jesus, né? Ele opera maravilhas em nossas vidas. Então, ele diz: entrega, né? Entregue sua vida ao Senhor. Confia nele de todo o seu coração. Creia no poder de Deus, que não tem limites. Ele é o Deus de ontem, hoje e será eternamente. O mal existe na face da terra? Sim, o mal existe. Assim como o mal existe, o bem também existe. E, como eu costumo dizer, o que está escrito na Bíblia, maior é o que está conosco. Então, são bem-aventurados todos aqueles que esperam no Senhor, que buscam pelo Senhor. E no Evangelho de João, capítulo 14, né, que diz: não se turbe o vosso coração, o versículo 6 diz assim: e disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus morreu ali na cruz do Calvário, por você e por mim. Ele se entregou ali como cordeiro mudo, né? E ele se entregou a sua vida para que, através do seu sangue, os nossos pecados fossem purificados. Por quê? Deixa eu explicar desde o começo. Nós, né, somos herdeiros, somos descendentes de Adão e Eva. Nós temos uma tendência, nossa tendência é pecaminosa, né? O pecado muitas vezes traz prazer, traz alegria, né? Mas o final é sofrimento, porque Deus tem o caminho de Deus é estreito, e nós devemos nos afastar das coisas que não agradam a Deus.
tem muitas coisas que não agradam a Deus, que até os cristãos têm feito, e Deus tem feito como fez com Saul, tem rejeitado esse cristão, como ele fez com o rei Saul. Rejeitou o rei Saul por quê? Porque ele desobedeceu, porque ele pecou diante do Senhor. E meu próximo vídeo que eu vou fazer, eu quero falar sobre a diferença entre Davi e Saul, né? É muito interessante isso, a diferença de pecados, né? A pessoa que se arrepende do pecado ou a pessoa que procura justificar o pecado. Nós sabemos que nós somos pecadores, mas somos pecadores remidos pelo sangue de Jesus. E todo aquele, né, que busca o Senhor de todo o coração deve se arrepender dos seus pecados, mas se arrepender de coração e caminhar com Jesus. Como eu disse com o irmão, está escrito na palavra de Deus que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E o sangue dele, o sangue do Senhor Jesus, nos purifica de todo pecado. Então Ele morreu na cruz do Calvário, através do sangue dele, através da conversão. Se nós confessarmos, nós cremos no Senhor Jesus, nós seremos salvos, através do sangue de Jesus. Então, também diz a palavra do Senhor: se confessares com a tua boca e creres no teu coração, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. É simples assim. Mas quando Jesus ele andou na face da terra durante 33 anos, ele deixou exemplo de vida, né? Então nós devemos ser semelhantes, ser igual a Jesus posso dizer, muito difícil, porque ele foi perfeito, em nada ele pecou. Mas nós devemos procurar ser imitador de Jesus Cristo, né? E quando ele foi batizado, ele até batizou nas águas, e sobre ele desceu o Espírito Santo de Deus, né? Por quê? Porque quando ele estava na terra, durante seus 33 anos, ele foi 100% homem e 100% Deus. Que o irmão falou que vai falar sobre o Espírito Santo. E o Espírito Santo, todos nós, né? Depois que Jesus foi assunto aos céus, em Atos dos Apóstolos, vê se eu acho aqui, Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, tem o cumprir-se o dia de Pentecoste, né? Onde foram vistas línguas repartidas, né? Onde foi a descida do Espírito Santo. Mas isso foi por quê? Quando os apóstolos se reuniram, né? E ali estavam reunidos, eles viram, né, Jesus ser assunto aos céus. Quando ele morreu, ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele, depois de ressuscitado, ele andou no meio dos apóstolos, e no meio dos apóstolos ele foi assunto ao céu, ele subiu ao céu, está à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. Então não existe outro intercessor a não ser Jesus Cristo. Fora disso é enganação. Como eu disse, existe o bem e o mal. Então todo homem é sábio e livre para decidir que caminho quer seguir, se é o caminho de Deus ou se é o caminho do adversário. É como se diz, uma moeda só tem dois lados, né? Ou certo ou errado. Então, assim, popular, quero dizer. Mas, aqui, diz aqui, ó, e recebereis, o Senhor Jesus dizendo para os apóstolos, e recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria. Ali os apóstolos foram, quando viram Jesus subir aos céus, depois se reuniram, e veio como aqui, ó, no capítulo 2 já do livro de Apóstolos, diz: cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente
veio do céu um som como um veemento e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentadas, e foram vistas por eles línguas repartidas. É a manifestação do Espírito Santo de Deus. Hoje, nós temos as igrejas pentecostais, algumas, não todas, que tem a manifestação do Espírito Santo, que é o falar em línguas. Mas a gente conhece muitas pessoas que não falam em línguas e que são cheias do Espírito Santo de Deus, porque quando nós aceitamos ao Senhor Jesus, nós aceitamos de todo o coração, porque Deus conhece os corações, né? Ali talvez você pode ter uma multidão de gente batizando, mas Deus conhece cada um, cada coração. Deus é maravilhoso, Deus visita cada coração. E aí a pessoa, às vezes, até na hora do batismo, é batizado com o Espírito Santo. E a gente, é uma coisa, assim, uma experiência pessoal, que você tem, que você recebe uma alegria interior, que você não consegue nem explicar como é receber o Espírito Santo de Deus. É muito maravilhoso, você começa a se alegrar, né? O seu corpo começa a manifestar movimentos de alegrias, né? Quando nós recebemos a presença do Senhor. Mas na verdade, o Espírito Santo de Deus está sobre todos aqueles que buscam a presença do Senhor, mesmo não falando em línguas, mesmo não manifestando a presença de Deus, ele tem o Espírito Santo de Deus, porque é promessa de Deus sobre as nossas vidas, que o Espírito Santo de Deus habitaria em nós. Agora, quando nós, e ele tem ciúmes, né? A palavra de Deus fala, tem um versículo que fala que ele tem ciúmes de nós, e com gemidos inexprimíveis o Espírito Santo sobre nós, né? Ele se entristece quando nós fazemos alguma coisa errada. E quando nós estamos em pecado, né? Quando o pecado tem habitado na nossa vida, nós estamos fazendo coisas erradas, desagradado a Deus, o Espírito Santo de Deus simplesmente afasta de nós. Eu me lembro numa ocasião pessoal minha, que eu aceitei Jesus de todo o coração, eu chorava na presença do Senhor, me alegrava na presença do Senhor, porque eu sentia grandemente a presença do Senhor. Nós não podemos ver o Senhor com os olhos carnais, mas nós podemos sentir a sua presença, a sua gloriosa presença, se buscarmos de todo o coração, de toda a nossa alma, e crer verdadeiramente que Ele é fiel e ele é real, invisível. Eu costumo falar que ele é invisível, mas real. E aí eu tinha uma amiga, né? E a gente ia em lugares onde Deus não se agradava. E aí um dia ela me convidou para ir nesse lugar, vou resumir. E aí eu fui com ela e eu senti como o Espírito Santo de Deus saiu da minha pessoa. Eu estava num lugar onde eu podia entrar, mas o Espírito Santo de Deus não habitava ali. Era um lugar onde as pessoas costumavam fazer coisas desagradáveis a Deus. Então, o Espírito Santo de Deus está com você enquanto você está na presença de Deus. Se você sai, né? Você lembra de Sansão? Sansão, ele pensava que ele estava na presença de Deus, né? Mas quando ele falou a verdade, ele desagradou a Deus, ele desobedeceu a Deus, e o Espírito Santo de Deus já não estava mais com ele. Mas ele pensava que estava, porque toda aquela força que ele sentia, todas as batalhas que ele vencia, tudo aquilo que ele conquistava, era a força, não dele, mas do Espírito Santo de Deus que habitava nele. Por isso que ele era forte daquele jeito. Então tem a fama até hoje, forte como Sansão. E aí, quando ele desobedeceu a Deus, ele desagradou a Deus, o Espírito Santo de Deus saiu dele, da vida dele. E ele, achando que ainda estava cheio do Espírito Santo de Deus, foi
e cometeu esse pecado e não deu certo. Ele acabou sendo derrotado pelos seus inimigos, furaram-lhe os olhos e ali ele ficou, né, naquele lugar cheio de gente, muitas pessoas. Foi onde ele matou mais gente na sua morte do que em vida, porque ali ele se arrependeu de todo o seu coração, de toda a sua alma. Por isso, sempre há esperança para aqueles que creem em Deus. Se você talvez um dia saiu da presença de Deus, se você desagradou a Deus e acha que não tem mais jeito para você, tem sim. Se você se arrepender de todo o seu coração, de toda a sua alma, Deus é fiel e Ele é perdoso. Olha, diz a palavra de Deus que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Elas não têm fim. E você sabe como Sansão morreu? Sansão morreu, eu nem tinha preparado essa palavra, irmãos. Deus está me dando direção. Sansão estava naquele lugar preso pelos seus inimigos, furaram-lhe os olhos e ele estava ali, mas naquele momento ele clamou a Deus e pediu a Deus somente uma chance, para que Deus perdoasse ele, para que o Espírito Santo de Deus voltasse a ele. E ali Deus concedeu, ele ficou cheio do Espírito Santo de Deus, e cheio do Espírito Santo de Deus, ele ficou muito forte, e ele pegou a muralha, né, aquela muralha, e derrubou aquela muralha, e aquele lugar onde estava cheio de gente veio por terra pela força de Sansão, e ali ele morreu, mas morreu salvo, e todos que estavam ali morreram também, porque ele matou mais gente, os seus inimigos, mais do que quando ele estava vivo. E tudo isso aconteceu porque ele desobedeceu a Deus. Mas com você pode ser diferente. Talvez você tenha errado, tenha se desviado dos caminhos do Senhor. Ainda há esperança, porque Ele, o Senhor Jesus, Ele é a fonte. Ele é a fonte inesgotável de vida. É uma fonte que não se esgota. Então, vamos acreditar que o Espírito Santo de Deus, ele vai tornar a você e você vai reviver. O outro versículo que eu gostaria de ler, aqui na palavra do Senhor, é em Coríntios, né? Para encerrar essa palavra, eu gostaria que você, que ainda não conhece o Senhor Jesus, se hoje alguém te convidar para ir na casa do Senhor, vá ouvir a palavra de Deus, pois a fé ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Vai ouvir a palavra de Deus, deixa, né, o Senhor entrar no seu coração, fazer habitação e ser transformado. Ele ama o mais vil pecador. Ele ama qualquer pessoa que está em lugares escuros, em trevas, sofrendo. Ele ama qualquer um. Mas ele não força ninguém. A salvação é voluntária, né? Se você desejar, o Senhor está pronto para transformar a sua vida. Se você desejar, se você quiser, Deus faz, Ele faz maravilha, transforma tudo na sua vida. Então, nessa noite, você pode, aí de onde você está mesmo, olha, eu aceito o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha alma. Eu quero esse Jesus que a irmã está falando. Só de você pensar que você quer, o Senhor, Ele conhece os pensamentos e vai começar a trabalhar na sua vida. Amém? E a palavra do Senhor, ela é bem clara, né? Em 1 Coríntios, no capítulo 6, é uma palavra forte, mas é a palavra verdadeira. Se você quer, essa é a palavra de Deus. Se você não quer, ela continua sendo a palavra de Deus e não tem como mudar, porque o Senhor é o mesmo desde sempre, né? Essa palavra é antiga, mas ela é bem atual. Essa palavra, ela se cumpre na nossa vida, né?
Nós sabemos que um dia o Senhor Jesus voltará para buscar um povo lavado e remido no seu sangue. E lembre-se sempre, a salvação é individual. Pai não salva filho, se o filho não salva pai. Se tiver dois numa cama, um sobe, outro fica. Né? Se tiver dois no campo, um vai, outro fica. E é assim, a salvação é individual. Você tem que tomar a decisão por você, não por outra pessoa que você conhece, que você até ama. Aí você tem que continuar orando para que ela se achegue a Deus também. E com certeza ela vai chegar. E aceita Jesus um quanto antes, né? Buscar o Senhor enquanto se pode achar e invocá-lo enquanto está perto. É a realidade da vida espiritual com Deus. E aqui no 1 Coríntios capítulo 6, nos diz a palavra de Deus: então, se tiveres negócios, juízos... Não, vou ler aqui a partir do versículo 7. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós. Tendes demandas um contra os outros. Versículo 8. Mas vós mesmo fazeis injustiça e fazeis dano, e isso, irmãos, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Como eu disse no princípio, né? Como o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Então, não os injustos, as pessoas que não buscam a Deus, né? É a realidade. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Mas ainda é tempo, enquanto a vida há tempo de transformação. Se você talvez, né, se enquadra em algum desses aqui, dessas pessoas que estão escritas aqui, que não herdarão o reino dos céus, mas ainda há esperança. Deus está te chamando para o caminho da salvação. Ele está te chamando para o caminho da transformação. Aceite ao Senhor Jesus e você vai ver como as coisas vão ser diferentes. Talvez esse momento de alegria, né, que você tem passado pode estar causando essas noites tão escuras, essas noites tão tristes, né, na sua vida. Mas o Senhor quer mudar essa situação. Se você quer mudança de vida, aceita o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da tua alma. O Senhor Jesus disse na sua palavra: eis que estou à porta e bato. Se ouvires a minha voz, entrarei, cearei contigo e tu comigo. O Senhor está batendo na porta do seu coração. Aceita Jesus e seja transformado, porque Ele é fiel e Ele te ama. O Senhor Jesus, Ele te ama. Amém?